Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou Marcelo Alite, diretor artístico do festival, e hoje eu dou continuação à série de entrevistas com os diretores brasileiros que fazem parte da programação do Inédit Brasil. E hoje a gente vai ter um papo muito legal com os dois diretores do filme de abertura do festival, Emílio Domingos e Felipe Giuntini. Bem-vindos ao Inédit. Como é que vocês estão? Salve, prazer estar de volta ao Inédit. Bem, muito bem, feliz. Tudo bom, Salve, Felipe? Marcelo. Estou animadaço, primeira vez e muito feliz pelo espaço. Pô, a gente que fica contente, porque pô, a gente já passou vários filmes do Emílio, seja no Inédit ou no FIDOG, que é o outro festival que a gente faz. De alguma maneira, a gente já passou todos os seus filmes, né, Emílio? E, enfim, a gente fica muito contente de ter o Chic Show com a gente. E eu queria começar perguntando, assim, apesar de eu já ter acompanhado uma boa parte do processo, eu queria saber como é que começou esse projeto do Chic Show. O Argentina é ótimo para falar sobre isso. Marcelo, o Chic Show ele nasceu de uma amizade. Ele começa quando eu tenho uma amizade muito grande com Simoninha, né, filho do Wilson Simonal. Trabalhei com ele muito tempo e ele me disse que o empresário do Jorge Benjor queria muito conversar porque o Jorge sempre teve uma vontade de fazer um grande show em homenagem a Chic Show, né? Fazer um show em homenagem ao show de 74, a ligação que ele tinha com aquele público. Ele falou, poxa, a gente precisa fazer algo desse tipo. Eu sempre trabalhei em televisão, em direção nessa área de musicais, de programas grandes da Globo, e aí esse meu contato fez, na época da pandemia, a trocar essa ideia com o Luiz Inaimo, que é o sobrinho do Jorge, e quando ele me contou a história da Chic Show, eu tinha vagamente alguma lembrança de ter ouvido falar da Chic Show, como todo mundo, mas eu nunca tinha me aprofundado no tema, né? E aí o Luiz Inaimo falou, pô, você tem que conhecer essa história e tal. Me apresentou o Luizão, que é o nosso personagem principal, fundador, criador da Chic Show. E aí, na pandemia, ali com o trabalho remoto, mais de casa, comecei um contato muito bom com o Luizão, e em parceria depois, né, com mais um outro diretor da Globo, que é o Henrique Matias, a gente começou a traçar um projeto para oferecer para a Globo, que estava com a Globoplay ali no início de bombar documentários e tudo mais, apresentar um projeto que contasse a história da Chic Show. Então a coisa nasceu assim, desse conversa, dessa vontade do Jorge. Depois disso, a gente ficou 3 meses, 3 anos, na verdade, com esse projeto parado por conta da pandemia, mas aí eles retomaram a conversa e, enfim, me chamaram, nem estava mais na Globo, mas me chamaram de volta para esse projeto e para viver essa parceria com o Emílio, do quem eu aprendi muito, e foi muito legal também. O mestre é mestre, né? Emílio, É. como é que você entrou nessa história, Emílio? Foi um prazer enorme. Assim, eu estou fazendo um filme sobre o Black Rio, né, os bailes soul do Rio de Janeiro, aqui dos anos 70, e aí o pessoal ficou sabendo e, enfim, deu match total, né, porque eram os bailes de São Paulo que começaram nos anos 70, né, os bailes de Black Music que chegaram até os dias atuais. Então, eu fiz uma imersão nesse universo, né, da Black Music brasileira no ano passado. Foi um maior prazer trocar com o Giuntini. Acho que a gente se deu muito bem e a gente se aventurou nesse mundo, curtindo muito, aprendendo muito com todas as pessoas que a gente teve que se relacionar, inclusive o Deus maior, né, Jorge Ben, aí, foi uma emoção enorme. Não, muito legal, porque os nomes que tem no filme são incríveis, né? De Jorge Ben, Gilberto Gil, Mano Brown, Ice Blue, enfim, tem tanta gente bacana falando no filme. Foi complicado conseguir todos esses personagens? Não foi fácil, Olha, complicado. Vai sim, lá, sim. Giuntini. Não foi fácil, não, mas eu acredito assim que muito por conta do afeto e da relação que eles tinham com a Chic Show, talvez isso facilitou a nossa vida. Mas conseguir grandes nomes assim é algo que requer tempo e muitas vezes nesse mundo do documentário a gente não tem. Então, por algum momento a gente é, realmente achou que pudesse ter um filme não com todos eles, né? E aí foi um processo árduo
de convencimento, de conquista de confiança e de passar para eles também a importância de fazer um filme sobre essa história. É claro que todos eles receberam muito bem o convite, mas conciliar a agenda e falar um pouco sobre o que a gente queria fazer e tudo mais foi um processo trabalhoso, mas que deu tudo certo no final. A gente teve que ter muita persistência, mas acho que também destacaria a participação do Luizão nessa mediação, né? As pessoas têm um grande Sim. carinho, um grande afeto pela Chic Show, e o Luizão foi um grande parceiro e ligou para todo mundo também quando precisava, desenrolava a ideia, foi super parceiro mesmo, fez o filme com a gente. Muito legal, porque realmente é uma história muito bonita e muito interessante, né? Eu, infelizmente, não fui aos bailes da Chic Show, mas eu me lembro muito dos cartazes, né, pela cidade inteira, de se falar muito da Chic Show nos anos 80. Enfim, eu era moleque, mas eu ouvia muito falar da Chic Show, e é uma história que me interessava muito, porque tem todo o aspecto musical, mas tem também todo um movimento racial em cima da Chic Show. Enfim, era uma festa muito de consciência negra, de consciência racial, de consciência cidadã, né? Como foi para vocês encontrar tentar abrir esse novelo todo da Chic Show? Porque é um novelo que traz muitos fios, né? Tem a parte social, tem a parte musical, tem a parte do baile mesmo, né? Da história do baile. Como foi para vocês montar essa história? A Chic Show tem uma importância enorme, né? Eu sou do Rio, sempre ouvi falar na Chic Show, uma coisa meio mítica. E aí, através do documentário, deu para perceber realmente que é a história social do negro, né? Acho que do negro de São Paulo, né? São Paulo é uma megalópole, né? E eu acho que a festa serviu para unir a negritude de São Paulo, né? A festa, principalmente o baile do Palmeiras, né? 20 mil pessoas se deslocavam, né? De toda a periferia para se encontrar, para se ver, né? Para se eu acho que a grande tem toda essa importância política social, né? Mas também eu acho que também não dá para deixar de dizer que é o grande movimento sociocultural, né, de São Paulo dos anos 70, né? Acho que mobilizou muita gente e não dá para parar nos anos 70, né? Eu estou sendo injusto porque anos 80, 90, enfim, a Chic Show não para, né? A importância da Chic Show para o hip hop, a importância do Chic Show para o pagode dos anos 90. Então, acho que ajudou a afirmar a identidade do negro paulistano. E, Muito. e para Diga, Felipe. colocar também, eu acho que tem nesse novelo, né, como você bem colocou, a gente tem um pouco é, da sensação de afeto, de pertencimento, também da ligação e da mudança estética, né, que a Chic Show trouxe. Então a gente fala das roupas, a gente fala do cabelo, a gente fala da maneira como as pessoas se vestiam, de como as pessoas iam até os bailes, do que os bailes proporcionavam, das relações que aconteceram ali, dos casais que se formaram ali. Então tem muito dessa vivência, né, que a Chic Show tinha ali, e também do quanto ela foi, que o Emílio falou, um baile de resistência, né? E aí a gente também traça todo o período em como o que acontecia ali na Chic Show por conta da ditadura, né? Então, no filme ele traz todos esses nuances assim do momento e dessa longa história de 50 anos. Né? E é E o que eu interessante que é achei. uma memória, desculpa, mas é interessante porque é uma memória coletiva, né? As pessoas se sentem muito envolvidas, né, com a Chic Show, né? A história da vida delas, né? Chic Show era quase que um rito de passagem, né, para o negro de São Paulo. As pessoas tinham que passar pelo baile da Chic Show, assim, né? Acho que fazia parte de um rito de formação familiar, né, para o negro de São Paulo. É impressionante quando você anda em São Paulo, você fala da Chic Show, todo mundo conhece, né? Está no imaginário coletivo. É muito legal mesmo. E realmente, depois que a gente já ficou livre de poder falar, né, de que o filme viria para o Inédit, que seria o filme de abertura, realmente as pessoas ficam loucas, assim, todo mundo já ouviu falar. Todo mundo, assim, pode ser branco, preto, japonês, mas todo mundo sabe o que é a Chic Show, todo mundo já conheceu as histórias da Chic Show, né, dos famosos shows do James Brown, enfim, Earth, Wind and Fire, enfim, uma série de artistas muito interessantes e que no seu melhor momento e que vieram tocar em São Paulo, coisa que não era natural.
né? Ou seja, São Paulo acabou virando esse centro de shows e tudo mais, muitos anos mais tarde, né? Eu diria que praticamente já nos anos 2000 foi quando realmente a coisa engrenou. E naquela época a gente tinha Chic Show trazendo grandes artistas, era realmente muito legal. Então, nesse filme, o que eu vejo é que vocês procuram essas histórias, né? Trazem o show do James Brown, assim, as histórias do Nelson Triunfo, que são sempre engraçadíssimas. Nelson é uma figura que, justamente um filme sobre ele ganhou o Inédit anos atrás, e foi muito divertido ficar com o Nelson circular. Eu cheguei com o Nelson para Barcelona e foi muito engraçado, né? E eu queria que vocês contassem um pouco como foi montar esse roteiro, né? Porque, enfim, tinha um monte de situações, um monte de coisa para contar, mas assim, na hora do roteiro, como foi acontecendo? Vocês primeiro gravaram e depois foram atrás do roteiro, ou vocês já tinham um roteiro prévio e foram atrás desse roteiro? É um processo longo, né? Eu acho que tudo começa com uma pesquisa em relação ao que foi a Chic Show, né? Uma pesquisa e tendo como base o próprio Luizão, né? Que construiu essa história, né? A gente teve diversas reuniões com o Luizão e tem até uma história engraçada que tinha o quadro lá na sala de produção da Globo, que era a linha do tempo da vida do Luizão, aquela linha do tempo que a gente reproduz no filme. A gente fez isso numa pesquisa e ele ia lembrando, né? Com o auxílio da pesquisa, né, da gente, ele ia lembrando das coisas ali, né? E é porque são 50 anos de história, né? São 50 anos de agitação, né? O Luizão não para, até hoje ele tem o mesmo espírito. Então, foi um grande desafio, inicialmente, juntar todas essas informações, toda essa história. E depois a gente tentou organizar a partir até mesmo dessa linha cronológica, mas também dos momentos que o Luizão considerava mais importante, da memória afetiva, né, das pessoas que a gente foi encontrando. Então, o filme é o resultado dessa memória afetiva coletiva, de quem viveu essa experiência intensa da Chic Show, né, que era um movimento de vanguarda cultural negra, né? Eu acho que isso é super importante falar, né? O quanto eles realmente, você mencionou aí, o quanto eles eram vanguarda em relação à cultura brasileira do período, né? Eles já estavam trazendo a música, a tecnologia musical que viria a se tornar a tecnologia musical hegemônica hoje em dia, né? Eles já apresentaram o hip hop para o Brasil, o rap para o Brasil, né? O que é isso, né? Isso é algo muito sério. Muito massa, porque realmente o que dá para perceber é que a história da Chic Show ela vai além, justamente do que você estava falando. Tem a parte mais de soul music, depois tem o funk, né? Depois tem o rap, enfim, é muito interessante como a Chic Show vai abarcando todas as manifestações culturais dos negros é, ao longo dos anos, né? E é muito legal. Tem imagens impressionantes da festa e tal. E eu queria saber um pouco do material de arquivo. Como foi? Vocês contaram só com o arquivo da Globo? Vocês foram para outros arquivos? Como foi trabalhar esse arquivo todo? Porque tem coisas muito legais. Por favor, Juntinho. Esse processo de pesquisa, a Priscila Cerejo era a nossa pesquisadora de imagens. A gente, todos os vídeos que vocês veem da Chic Show que aparecem no filme, foi um trabalho árduo de pesquisa dela. Encontrou muito material na TV Cultura, encontrou material na Cinemateca, encontrou a gente tem um filme Ori, né, da Sim. Raquel Gerber, que foi também um processo de trocar muito com ela para que ela nos cedesse uma parte importante do filme, que é o show do Jim Bohorn, e ela foi muito bacana com a gente, porque é algo que ela preza muito e ela não costuma ceder, acho que ela nunca fez isso, e daí, pela primeira vez, ela aceita, também muito por conta do Luizão, e ela fala isso, né, porque ela falou que o Luizão, porque ela estava, né, naquela captação daquele momento, ela fala, o Luizão ainda tá, pô, se ele me ligar, eu libero. Então o Luizão também fez essa ponte para conseguir essa imagem muito rica desse show.
E não foi fácil, não. Foi uma das últimas imagens que a gente conseguiu essa autorização. E também o Luizão tem um acervo muito interessante de fotos, né? Então a gente conseguiu trabalhar com muitas fotos e fotos com qualidade. Fotos muito bem, sabe, bem feitas, com imagens muito bacanas. Aí isso nos ajudou a construir a cronologia da Chic Show, porque quando a gente faz esse trabalho de pesquisa e precisa montar essa linha do tempo, né, também para o Luizão, de alguma forma, e a história se perde ao longo de 50 anos na vida com a vida na noite, né, aquelas fotos, de alguma forma, iam remetendo ele à ligação da história. Ele precisava disso, era um elemento visual, não adiantava só em texto. Ele gostava de olhar e falar 1982, show do Gil, do Djavan e tal. Ele queria situar para ele no tempo e no espaço. Ele sempre usava esse termo. Então, a pesquisa de imagem, ela não só aparece no filme, mas também como ela é um elemento para ajudar a narrativa, a construção da sua própria história, no caso do Luizão. Então, foi super importante e acho que a gente tem um material muito rico também por conta do próprio Luizão, da equipe da Chic Show. Era muito bacana esse processo de pesquisa, a emoção do Luizão, né, ao lembrar das coisas, né, ao recordar as coisas. A gente também ia ficando feliz, contente, né, com ele, assim, ao descobrir todas as histórias dele, né, porque ele é um cara que fez muita coisa e ele nunca tinha parado para botar isso numa linha do tempo, né? Quase a gente está falando, Luizão, lança um livro agora, porque acho que a próxima etapa, porque tem tanto conteúdo, tanta coisa, né? E foi um momento de construção até da nossa relação, essa pesquisa, foi muito importante. Ele é uma figura incrível, né? Que depois que o filme foi confirmado, Ninete, eu comecei a conversar com ele e realmente ele é um furacão, né? Ele tem mil ideias, ele tem mil coisas na cabeça e a maneira de divulgar a festa e a maneira, ele tem um esquema na cabeça dele que é muito próprio, né? E é muito engraçado que assim, até você conseguir conquistar a confiança dele, assim, é um processo, né? Assim, pô, quem são esses caras? Que festival é esse? Não sei o quê. Ele falou, não, Luizão, esse festival tem 15 anos, vamos lá e tal. E também, uma vez que ele entra na história, ele não sai mais, assim, ele se dedica e é muito legal a dedicação dele, né? O entendimento dele da festa e da importância que a festa tem, tanto do ponto de vista social quanto cultural, né? E Luizão é uma figura. E tudo isso para falar que no sábado, dia 17, a gente vai ter a festa a gente vai ter o baile Chic Show, vai ter assim, a gente começa o festival com a abertura do filme no Cine Sesc, convidados e tudo isso, e no dia 17 a gente vai fazer uma exibição na Cinemateca, no telão externo, e seguido de baile do Chic Show, que é uma coisa, né, Emílio, que a gente está falando já há meses. Faz tempo que eu falo, cara, eu quero fazer isso, é um sonho que eu tenho fazer, uma festa do Chic Show. Tá todo mundo na maior adrenalina, né, Juntina? A gente não para de falar nisso. E você sabe que é muito legal, né, Marcelo, você ter essa experiência, porque eu falo, o cinema mexe muito com isso, né? É que nem você assistir o Festa de Babette, depois sentar à mesa para jantar com a família, que nem. E aí você vai sair de um filme louco para dançar, vivendo aquela atmosfera que está presente o tempo todo. E logo lá na sequência vem os DJs da Chic Show com o som a mil ali, que é uma energia ótima, e com todo o público dele que também eu tenho certeza que vai estar lá, e isso é lindo, assim. Então, essa experiência de você sair do filme e vive a atmosfera ali é única, assim. Eu não sei, não é comum, não sei se vocês nesse ao longo do festival conseguiram construir algum parecido, mas eu acho que vai ser bem mágico. Cara, o meu primeiro curta, o Palavra que Me Leva Além, de 2000, a gente lançou na Zoeira, na festa. E aí, 2h30 da manhã, parou a festa e os caras botaram um telão no meio da pista. Assim, foi um negócio muito lindo. Assim. Imagino isso, o que é que vai ser o Chic Show, né? A proporção disso, né? Vai ser um negócio. Vai ser muito legal. A gente vai fazer a festa dentro do foyer da Cinemateca, já que é para qualquer coisa, se não chover, se não tiver nada esquisito, né?
E eu tenho certeza que vai ser muito legal, que eu tenho conversado muito com o Luizão sobre assuntos, os DJs originais da Chic Show vão estar presentes. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal e muito especial, porque, como o Felipe estava falando, a nossa ideia era justamente de descer o baile da tela, né? Assim, o personagem desce da tela, o Luizão desce da tela e põe o baile na Cinemateca. A casa do cinema brasileiro é onde está guardado uma boa parte do acervo da história cinematográfica do Brasil. Então, eu, de verdade, não consegui pensar em nenhum lugar melhor do que a Cinemateca, porque, assim, a gente tem a parte cinematográfica, mas tem a parte cultural também. E o importante é justamente trazer o filme para a casa do cinema, né? É trazer ele para o cinema. Ele é um filme que vai estrear na Globoplay e, enfim, a maioria das pessoas vai vê-lo em casa, mas essa experiência de levar para o cinema você só vai ver aqui no Inédit. Gente, vocês já viram o filme em tela grande? Não. Não. Aí, ó. É muito bom, Tô, né? tô... Obrigado pela experiência, cara. Pô, Muito várias obrigado. experiências, né, na verdade. Pô, eu que agradeço, porque realmente tem sido uma alegria enorme, não só falar de Chic Show, conversar com o Luizão e conversar com muita gente que se influenciou pela festa, né? Assim, uma das coisas que eu gosto muito do filme é que ele não trata só quem fez a festa, ele sim de quem foi frequentou e foi influenciado pela festa, né? Você tem Emicida, o Mano Brown, enfim, toda a geração do hip hop, mas também toda a geração da música negra brasileira, né? Tá inserida nesse contexto. Assim, nem todos foram pro baile. Por exemplo, o caso do Emicida é muito claro, né? Ele não chegou aí na festa, mas ele estava rodeado de gente que só falava de Chic Show, né? E isso vai ser uma coisa muito legal. Queria que vocês falassem um pouco justamente dessa geração que veio para a Chic Show, né? Ou seja, que se influenciou para a Chic Show e como vocês abordaram eles, ou seja, como foi chegar nessa geração de influenciados pela Chic Show. Acho que a Chic Show tem uma importância de formação, né, para a música negra de São Paulo, né? Acho que a black music brasileira deve muito à Chic Show, né? A história da música negra brasileira, né? Eu acho que essa chegada da soul music aqui nos anos 70, né, os bailes, essa influência toda, esse pioneirismo também trazendo o hip hop, enfim. É, o baile da Chic Show foi o primeiro lugar que Mano Brown e Ice Blue subiram num palco, né? E foi o primeiro lugar que eles foram reconhecidos enquanto artistas, né? Imagina o que é isso para dois moleques né, de periferia, né? Subir num palco com uma plateia enorme, você não tem nenhum disco gravado, muito longe disso ainda, e num concurso de rap você ter o seu talento reconhecido. Isso mudou a chave, né? Ainda bem, né? Isso fez com que eles acreditassem nesse sonho deles, nesse potencial deles e imagina, acho que o rap brasileiro, né, e os Racionais devem a Chic Show, né? Acho que o Mano Brown fala isso no filme. Então, é, isso estou dando um pequeno exemplo, né? A influência do baile no pagode dos anos 90, né? Seja numa influência do Earth, Wind and Fire, que nem o pessoal falava, uma influência estética, né? De frequentar o baile, de curtir aquele visual, de curtir fazer música para dançar, né? Fazer pagode para dançar, de trazer elementos de música americana, né? Para o ritmo brasileiro, né? Enfim, eu acho que tem toda uma construção que perpassa pelo baile. Imagina para né, ser um grande artista, o Gil mesmo fala isso, né? Da importância de tocar para sua gente, né? De sair de um circuito universitário branco e tocar para a população da periferia de São Paulo negra, né? O Gil, um músico negro. Então, acho que eu tenho uma pedra fundamental na história da música brasileira, né? Não é só uma festa, né? Na história do negro brasileiro, para ser mais preciso. Muito legal, porque realmente o legado que eles deixam é enorme, né, Emílio? Assim, e não só para os paulistanos, mas você que agora tá fazendo o filme, né, da Black Hill, né? Imagino que tem várias sinergias entre as duas festas, né? Ou seja, entre os dois bailes, porque, enfim, tem um contexto histórico similar e um contexto social muito parecido, apesar de serem em cidades diferentes, não? Uhum.
com certeza, eu acho que a gente pode considerar os bailes como bailes ambos, né, bailes de resistência, né, bailes em que o negro procurou se unir, né, num período muito complicado da história brasileira, e acho que veio toda uma onda também de direitos civis americanos, primeiro veio a onda musical, né, através da soul music, da black music, mas veio a onda ideológica, veio a onda identitária, né, dos direitos civis, né, o pessoal afirmando sua negritude através da estética do Black Power, enfim. Tem algumas pequenas diferenças assim, que eu acabei. Eu sempre falava para o Dom Filó que eu estava fazendo o filme da Chic Show e falava para o Luizão que eu estava fazendo o filme do Black Rio. E aí o Filó falava, lá eles traziam muitos artistas, né? Era incrível, James Brown e etc. Acho que isso é uma diferença dos bailes da Chic Show. E no Rio tinha uma obsessão com a música soul de raiz e em conseguir os discos raros, sabe? Eu acho que, e até muitos DJs de São Paulo falaram isso, né? Que nos anos 70 o pessoal do Rio ia buscar, assim, ia fazer uma arqueologia mesmo, buscar discos muito difíceis. E era a festa da Chic Show era um mix de músicas, né? Não era só soul music, né? Enfim, São Paulo tem uma força, o samba rock tem uma força muito grande, por exemplo. Mas no Rio era soul. Início dos anos 70 era soul, soul, soul. E a Chic Show não, já tinha uma onda já de música brasileira, de apresentar shows também, né? Enfim, eram ondas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, e acho que ambas têm em sintonia essa coisa da afirmação do negro brasileiro, né? E isso gerou paranoia da ditadura militar, né? Os bailes foram investigados, né? Tem diversos relatórios, né, sobre os bailes, né, relatórios do Serviço de Investigação, né, da ditadura militar. Muito legal. Realmente são parte de elementos muito parecidos, né? Mas, enfim, é muito legal que tenha bifurcações diferentes, né? Essas duas festas. E tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, assim, sobre a produção, sobre montagem? Enfim, tem tantas coisas bacanas para falar, assim, a estética, pô, as músicas que estão no filme são incríveis, né? Enfim, conta um pouco dessa questão toda da música e da estética no filme. Vai lá, Argentina. A gente teve um apoio grande da Chic Show do Luizão por conta de ser um baile, ele ter o conhecimento de todas as músicas. Esse foi um processo até de alguma forma não tão simples, porque a gente sabe que para uma plataforma de streaming você precisa ter toda uma regularização, e assim como para o cinema também, né? Mas talvez um custo diferente para a liberação de músicas. E aí a gente também foi um processo de conseguir, né, a liberação. Um filme, de certa forma, que, por esse ponto de vista, ficar caro, né? Então a gente também teve que ter uma limitação. A gente gostaria de ter utilizado muito mais músicas importantes da história da Chic Show. Foi uma coisa que o Luizão sentiu muito no filme, de não poder ter muito mais opções, e a gente também adoraria ter, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ele traz, sim, a raiz, imprime bem. Então foi um processo. Simoninha nos ajudou em alguns momentos ali a substituir para poder entrar nesse orçamento, não é fácil. A gente teve a montadora é a Jordana Berg, então foi uma troca com ela enriqueceu muito essa narrativa junto com a gente. Acho que foi uma experiência única ter também trabalhado com ela, foi espetacular, assim como com o Emílio, mas foi muito legal. Ela também foi disponível, a gente teve momentos com ela em que a gente conseguiu dar a nossa cara de alguma forma, ou passar um pouco daquilo que a gente vivenciou no set, que foi muito bom também junto. E a construção que foi feita junto com a Milena Manfredini, que é a roteirista, que foi muito bacana. Então é um time uma equipe que foi muito integrada, que correu muito bem, assim, uma relação muito legal, ao mesmo tempo que a Globoplay te coloca um tempo, né? Foram 6 meses para
para esse filme ser feito. Talvez se a gente tivesse mais tempo conseguisse mais gente. A gente tentou muita gente de fora ali, tentou Jim Bohorn, tentou alguns nomes assim, mas foi talvez por conta do tempo a gente não conseguiu. Mas foi um processo muito bom assim de construção, sabe? Uma equipe muito bacana. Os pesquisadores, o Felipe Choco e o Guilherme Botelho, são figuras que estão mergulhadas no universo hip hop, na cultura negra, na história de São Paulo, colaboraram muito com essa pesquisa. Acho que o que tem para dizer é isso, né? Foi um filme construído a várias mãos e vários olhares, com muita troca, com muita sensibilidade também. E eu imagino que todo mundo que assistir vai se amarrar. Estou super empolgado com essa estreia e, mais uma vez, agradecer para você a tua disponibilidade, porque abrir o Festival Inédit é para ficar para a história. Estou muito feliz. Pô, a gente que agradece, Felipe. Eu agradeço demais em nome da equipe do Inédit e, enfim, do Festival Inédit, poder ter esse filme na abertura é realmente para a gente um golaço, né? Assim, poder juntar esses personagens, essa história, vocês, ter o Emílio de novo aqui, que, enfim, é uma figura carimbada na nossa história, né? Cara, é demais. E só o fato da gente finalmente poder fazer o baile, né, Emílio? Assim, esse sonho que a gente teve há meses atrás, falar desse baile é incrível. Agradeço demais a vocês, muitíssimo obrigado. Convido a todos vocês que estão nos assistindo a assistirem o filme Chic Show do Emílio e do Felipe e venham ao Inédit, tem o baile no dia 17, só chegar que a entrada é gratuita, tá bom? Muitíssimo obrigado e a gente se vê nas salas de cinema. Valeu!